E aí, pessoal, América Som na Voz, hoje falando da revista Dissonância. E olha, nada mais, nada menos que vamos começar com chave de ouro falando do nosso grande autor e compositor Sandreira. Ele tem uma forte identidade com uma música brasileira e se destaca como um grande compositor. Sem mais delongas, vamos às perguntas. Começando ali com a sua base musical. A gente pode ver que ela é fortemente influenciada por grandes nomes como Zé Geraldo, Belchior, Raul Seixas e até mesmo Bob Dylan. Como essas referências moldaram a sua identidade artística e de que forma você busca se diferenciar e criar uma sonoridade própria dentro do folk e até mesmo com a sua identidade? Salve, salve América! Pô, salve, salve moçada da revista Ressonância. Pô, tô muito feliz de estar aqui, pô, de participar com vocês aí na revista. Tô felizaço mesmo. O coração de Sandreiro tá em festa. Então, América, é isso, né? Essas referências que tanto me influenciaram e é o começo de tudo, né? Essa galera da caneta, assim, que escreve muito. Zé Geraldo, Belchior, Bob Dylan, Raul Seixas, assim, eu tenho muito do que eu componho nessas inspirado, né? Por mais que eu seja um artista muito autobiográfico e tal, mas não tem jeito, são referências muito fortes, assim. O Raul foi um cara que eu escutei muito, escuto até hoje, todos eles eu escuto até hoje, na verdade. Né? E tive a chance de musicar uma carta do Raul, então tenho uma parceria com ele assim, né? Além da vida, assim, né? O Raul ele faleceu em 89, né? E eu tive acesso a uma carta dele e musiquei essa carta e tem um álbum meu que chama Estrada Vão Poesia, que é o álbum mais novo, tá lá essa carta, a Kika Seixas, foi a viúva, né, esposa do Raul, a Vivi, que é uma querida, filha do Raul, Vivi Seixas, né, me deram essa autorização para eu poder lançar essa canção, então tá lá no Spotify. Querida Kika, o Belchior, eu tive um contato com ele no camarim uma vez, assim, antes do show, foi um contato mágico, assim, e no show que eu viajo, eu presto essa homenagem também aos quatro, né, e o Zé Geraldo, tive a sorte dele participar foi um presente, assim, que a mão do destino foi muito caprichosa, me deu esse presente do Zé se tornar um amigo e também gravar comigo a canção Lugar ao Som, que eu digo que se tornou um talismã desse show, que também tem nome de Lugar ao Som. O Zé veio, participou dos meus 25 anos, gravou comigo a canção Lugar ao Som, e é a canção que puxa o show, que se chama Lugar ao Som, né? E o Dylan é uma paixão antiga, assim. Eu comecei a escutar Bob Dylan muito novinho, tinha um programa na TV chamado Clipe Clipe, aí apareceu o Dylan, assim, na TV pra mim. Aquele jeito de cantar, gaitinha, e aí eu não entendia nada que ele dizia, mas a sonoridade dele me abraçava. Tempo depois, eu, eu ganhei de aniversário uma revista com a tradução das letras do Dylan. E eu fiquei apaixonado, assim, quando eu vi, olha o que o cara tá falando. Então, esses quatro realmente é uma influência muito direta, assim. Quem vai nos meus shows, né, escuta minhas canções, percebe isso. De primeira, sempre levo o meu nome ao do Raul, porque a minha voz não é igual ao do Raul, mas na região que eu canto lembra muito o Raul. E por ser uma influência forte também. Mas assim que começa a ouvir as canções, entende que o Zé Geraldo, o Belchior e o Dylan estão muito presentes nas minhas canções, assim, muito, muito presente. Né? E eu acho que o diferencial, assim, é a minha digital, assim. Eu sempre procuro colocar muito de mim, que eu sempre brinco, né? Cada artista só existe um, então, assim,
o que eu consigo dar uma digital, colocar a minha marca, o meu jeito. Esse é o diferencial, assim, né? E o que eu uso para diferenciar, né, da obra deles é ser uma coisa bem pessoal mesmo, assim, contar as minhas histórias, do que eu vi, do que eu aprendi na vida. É o que eu levo para as minhas canções. Eu sempre brinco que quer me conhecer, escuta as minhas canções. O seu álbum mais recente, Quase Hip, lhe rendeu um prêmio de profissionais da música. Eu sou suspeita para falar porque eu também adorei ali o toque da música que deu o nome do álbum. Mas não é sobre mim que a gente vai falar hoje. O que esse reconhecimento representa para você e também, especialmente por ser um trabalho independente, qual foi a sua maior inspiração para levar esse nome e também a música estrelada por ele? Pois é, América, prêmio da música, assim, profissionais da música. Fiquei muito feliz em ter ganho com melhor álbum, né? Melhor álbum criação. Esse prêmio, poxa, é um prêmio muito importante, assim, cobiçado por tantos artistas, assim, eu, um artista independente, com um álbum totalmente independente e, e com esse tema, né, quase hip. Eu fiquei muito feliz, assim, poxa, ter ganho um prêmio dessa magnitude, assim. O primeiro, eu nunca tinha me inscrito para nada. E aí o meu pessoal me escreveu e, poxa, primeira vez que a gente se inscreve, primeiro prêmio. Então, assim, né, marcou muito. E com um álbum, assim, que teve a participação do Zé Geraldo, a participação do Maurício Baia. Poxa, eu tenho um ídolo meu, tenho praticamente dois, o Baia também. Pô, fico muito feliz, assim, né? E a inspiração para esse álbum Quase Hip, esse nome, né? É que eu venho de uma geração dos acampamentos, assim. Antes de mexer com música, eu sempre fui muito ligado em amizade. A gente saía para acampar com violão, vinho, cabelo ao vento, cheio de sonhos. E aí eu sempre brincava com meus amigos, não somos hippies porque voltamos para casa. Os hippies não voltaram para casa, os hippies não voltam para casa. Inclusive, passa-se um tempo depois, eu já, né, muito tempo depois, eu li algumas coisas, né, até os hippies voltaram para casa, e isso me incomodava. Aí na canção que fecha esse álbum, Quase Hippie, eu escrevi: os hippies nunca voltaram para casa, encontraram o jardim do Éden e ficaram por lá. Então, assim, o álbum Quase Hippie foi uma grande inspiração e eu coloquei esse nome por isso, por causa dessa brincadeira, assim, de poxa, a gente volta para casa, a gente não é hippie, nós somos quase hippie, né? E a canção Quase Hippie, que deu origem ao álbum, ela conta a história, né, de um casal de amantes, onde ele fica para ela: poxa, o dia que você tiver a chance de ser VIP, vai ser VIP, mas nessa tarde vem ser quase hippie. E é uma canção que eu gosto muito, muito. São canções que marcaram muito, assim, esse álbum. Esse álbum, ele é um álbum muito, muito, assim, tem uma digital muito forte minha, assim. Tem a participação, como já falei, de dois grandes artistas, dois ídolos, né? Zé Geraldo e o Baia. O Quase Hip, eu acho que ele virou um marco na minha carreira muito forte, assim, né? Antes do Quase Hip e pós Quase Hip. Esse prêmio veio para marcar, né, o álbum Quase Hip. Eu sinto que ele é uma síntese da minha carreira, no sentido, o resultado poético do álbum eu curti demais, o resultado sonoro do álbum Quase Hip eu curti demais. Então é isso, eu acho que o Quase Hip, ele veio meio que foi um abre-alas, assim, no quesito prêmio, no quesito em se jogar, né? Então eu acho que é isso. Fazendo uma pesquisa brevemente ali no Google, qualquer pessoa pode ver o grande artista que se torna o nome Sandreira. Só que a gente também pode ver que tem uma visibilidade artística que vai além da música.
eu pude ver que a literatura também teve a graça de ter o livro Amorança, uma fábula que mistura realidade e fantasia. Aí eu queria saber, o que te motivou a fazer esse livro? Ele foi uma escrita literária e qual é essa experiência que você tem entre a música e a literatura? Como que os dois caminhos se cruzam ou se não se cruzam, como que você faz para mediar essa vida artística movimentada? A literatura sempre esteve muito próxima assim da minha obra, né? Porque eu sempre gostei muito de ler. E o livro Amorança ele já vinha permeando assim a minha cabeça e tal. Alguns amigos técnicos de estúdio sempre brinca, né? Agora não brinca mais porque eu lancei o livro e já tem um outro também que eu quero lançar. Nossa, suas canções têm começo, meio e fim, assim. E eu não tinha experiência de escrever um livro, né? Não tinha, não sabia como é que era. Então eu imaginei uma imensa canção de 200 e poucas páginas e criei alguns personagens, Cigarri, Grilito, Capitão Cifrão, Batateco, e escrevi. Quando eu falo que a literatura sempre esteve muito presente no meu trabalho, lógico que eu pego a literatura e dou e coloco no meu trabalho e escrevo de uma forma simples assim. Eu sou um cara muito simples. Então quando eu falo que a minha canção é a extensão do meu ser, minhas canções são muito simples, né? Mas com começo, meio e fim. Eu lembro que quando criança ainda, amigos meus colecionavam bonés, champinhas, figurinhas, bolinha de gude. Eu colecionava versos, assim, eu adorava livros, né, na biblioteca da escola, Cecília Meirelles, Celso Vasconcelos, né. Nas orelhas do meu caderno sempre tinha, no ginásio já tinha lá um verso, uma estrofe, né, uma quadra. Sempre tinha alguma coisa escrita, adorava isso. E isso meio que veio fomentando em mim. E, e depois eu conheci um escritor que eu me identifiquei muito, que é um escritor que foi lido por Dylan, Zé Ramalho, Zé Geraldo, Khalil Gibran. E futuramente, depois, eu compus uma canção aos olhos de Khalil Gibran. Então, a literatura está muito presente, assim, muito presente no meu trabalho, né? Presente, bastante presente mesmo. E aí eu sempre tenho um show que chama Poemas Engarrafados, então eu acabo, em vez de separar a literatura e fazer literatura ou fazer música, eu juntei esses dois elementos. Eu tenho um show que se chama Poemas Engarrafados, que é com harpa, com violino, que a gente toca em feira de livro, apresenta esse show em feira de livro, onde no meio do show eu faço como se fosse um pequeno sarau, convido o público para declamar. Então eu declamo os meus poemas, declamo poemas de Elisa Lucinda, Cecília Meirelles, Drummond, e tudo ao som de uma harpa medieval. Então é isso, assim, eu não separo a literatura da música, eu faço as duas, pego esses dois elementos e quando não estou compondo, eu estou escrevendo. Agora, fugindo um pouco do contexto do seu álbum e da sua premiação, eu quero saber um pouco mais das suas apresentações internacionais. Eu tenho aqui que na Noruega e na França você gravou um dos clipes Aos Olhos de Khalil Gibran. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Como essas experiências no exterior influenciaram as suas perspectivas musicais e também a sua carreira aqui no Brasil? Você acha que tem uma influência do pessoal lá de fora para que você vá para lá, se jogue no internacional ou seu nicho realmente vai ser aqui no Brasil? A experiência de tocar, né, de sair do seu país para tocar as suas canções, isso que eu acho muito legal. Eu sou um artista autoral, canto o que eu escrevo, assim, então foi muito bom, assim. E a minha experiência lá fora, o que mais marcou, que eu percebi uma coisa,
que quanto mais regional você for, mais internacional você se torna. Eu lembro que foi uma fase que eu estava tocando muito viola caipira, e quando eu tocava com violão, não chamava muito atenção assim, tanto na França quanto na Noruega. Mas quando eu tocava viola caipira, nossa, eles ficavam maravilhados, assim, um instrumento de 10 cordas. E na França a gente já tinha começado a misturar viola caipira com música celta. Então isso me fez entender também a necessidade de você ser único, ser você, assim. E é por isso que eu não abro mão de ser o Sandreira, de ser eu mesmo, né? Porque artistas virtuosos, talentosistas, super talentosos, talentosíssimos assim, eles, né, em qualquer parte do muito lugar você encontra, assim. Agora artista único, né? Só existe uma América, não é mesmo? Só existe um Tião, só existe um Sandreira, só existe um... Então quando você é você, você se torna único, ainda mais nesse momento agora de IA, onde tudo é parecido pra caramba. Então a sua digital é uma coisa que é super importante você deixar. E, e sim, fiz grandes conexões e a gente está meio que se organizando para o ano que vem fazer Itália, Portugal e França, e poder mesclar isso, né? Geralmente os festivais acontecem no verão, então tem como sair daqui, tocar no verão aqui, tocar no verão lá. Então é uma experiência maravilhosa, assim. É diferente pra caramba, assim, porque a música te mostra que ela é universal, assim. E quando eu fui, principalmente para a França pela primeira vez, eu não falava nada de francês, mas quando tocava com os músicos franceses, a gente se entendia rapidamente, assim. Era maravilhoso, assim, a gente chegar e naqueles lugares maravilhosos, assim, nas praias, nos festivais, e quando não era em cima do palco, às vezes no encontro, assim, tocando, né, sem ser de estar no palco, todo mundo ficava rindo da minha dificuldade, às vezes, um de um outro tentar se comunicar comigo, mas quando começava a tocar, era mágico, assim. Então isso mostra, né, o quanto a música ela é mágica, quanto é sublime e quanto a música é uma linguagem universal. Em qualquer lugar do planeta, quando dois músicos se encontram, podem não se entender a nível do idioma, né? Um não conheceu o idioma do outro, mas o acorde, isso há uma conexão, assim, há uma liga. Agora, para a gente saber um pouquinho mais do que vem por aí, quais serão os seus próximos passos depois desse grande sucesso do álbum Quase Hip? Claro que a gente já falou sobre a música e sobre as suas influências nele, mas e aí? Quais são as suas próximas influências, as suas próximas criações? Você já tem algo para falar pra gente, algum spoiler para dar pra gente? E é claro, a gente quer saber, tem novos projetos que vêm por aí? Ah, pois é, então, a gente está respirando muito ainda, né, essa reverberação do quase hip. Confesso que o quase hip ele foi feito com muito carinho, assim, muito artesanalmente, no sentido assim de ir na casa de um amigo e bolar os arranjos e levar para o produtor, e o produtor olhar e começar a produzir e tal, mas a gente completamente de uma forma independente. Então, assim, está respirando bastante ainda essa reverberação do quase hip. E, e agora os projetos, né, para frente, assim, show, que eu sou um músico da estrada, gosto de gravar, mas o que eu amo fazer é pegar a estrada, entrar numa van e pegar a estrada fora, chegar na cidade, passar som, essa rotina que
muitos não gostam, assim, eu amo de passar som, conversar com o técnico para saber como é que tá o som, se o som é bom, se o som é ruim, ir pro hotel, tomar um banho, e na hora de estar passando o som, ver as pessoas curiosas ali olhando a gente, né, passando som e tal, para voltar à noite para fazer o show, tocar em cidades diferentes que eu não toquei ainda e seguir gravando, né? A gente já está fechando um álbum agora que vai se chamar Folk Congo, onde eu junto folk com Congo e tá ficando muito lindo, assim, muito lindo. Acabando o Folk Congo, a gente começa um outro álbum que vai chamar Casa de Biga, que é um álbum mais regional, assim, vou dar um spoiler, hein? Não, vou dar um spoiler. Falaram pra mim não dar, mas eu vou dar. A gente fecha agora o Folk Congo essa semana e já começa a gravar o Casa de Biga, que é um álbum muita viola caipira, muito violão de 2 cordas, com a participação de Paulinho Pedra Azul. O Paulinho Pedra Azul, a gente tem uma música junto, parceria, e ele canta uma canção minha que se chama Casa é Sua. E vai ter um outro parceiro também, eu vou guardar. E a gente... eu tô fazendo esse álbum porque, na verdade, assim, é homenagem à minha mãe, para chegar pra minha mãe e falar, ó, mãe, aquela faculdade de filosofia que era pra mim ter feito, que eu te enrolei, não fiz, mas tá aí, seguro o álbum, é sua homenagem. São 12 canções e é um álbum que eu homenageio a minha mãe, né? E tem mais álbum para lançar, mas esse o próximo, que é o terceiro, que a gente faz 3 álbuns agora. A gente acaba o Folk Congo, já engrena no Casa de Biga, né? E o outro, aí só na próxima entrevista, que aí eu passo para vocês, tá bom, América? Então é isso, assim, poxa, eu curti muito bater esse papo com vocês, o Coração de Sandreira tá em festa, tô muito feliz pelo convite aí, toda a equipe, né, da revista, queria mandar um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Um beijo grande e vamos que vamos, nos encontramos na estrada.